Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Em Cristo Jesus estamos juntos de novo. Sejam bem-vindos ao momento sublime desse dia e juntos vamos refletir sobre algumas frases a respeito de oração e vamos ver o quanto é importante orar, o quanto Deus é a motivação para nós orarmos e quanto a nossa vida pode ser mais vitoriosa se nós buscarmos mais o Senhor em oração. A primeira frase que eu trago para vocês nesse dia é a seguinte: somente Deus pode dizer: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nós sabemos que Satanás, ao tentar Jesus, chamou para si essa possibilidade, essa possibilidade de poder oferecer a Jesus alguma coisa, e não só alguma coisa, mas tudo que Jesus pedisse, Então nós sabemos que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ninguém no universo poderia fazer esse tipo de promessa. Somente Deus. Então somente Deus pode dizer: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele diz isso para mim e para você. Se nós buscarmos a sua presença, se nós nos curvarmos diante dele, ele pode nos atender com as nossas petições e nós cremos nele, cremos na palavra dele, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. A segunda frase: a oração perseverante nos mantém na presença do Deus que é perseverante em amor e misericórdia. Então, quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos perseverar em oração, Deus está pensando exatamente nisso. Ele está desejoso de nos abençoar constantemente, porque Ele é perseverante em amor, em misericórdia. Então nós não podemos perder esse privilégio. Quando nós somos perseverantes na oração, nós estamos nos habilitando a perseverantemente ser abençoados por um Deus que é perseverante em amor e misericórdia. Que Deus maravilhoso, que promessas extraordinárias Ele nos faz. E nós só precisamos obedecer. E a obediência aqui, no caso, é orar com perseverança. Constantemente, bater, orar até orarmos de verdade. A terceira frase: a resposta de Deus às nossas orações produz em nós a sensação agradável da justificação e da aprovação. Quando nós oramos e Deus atende, Ele nos responde, isso produz em nós um gozo, uma alegria extraordinária, A sensação agradável da justificação. O Senhor nos justificou em Cristo Jesus. O Senhor está nos aprovando. Ele aprovou a minha oração. Ele está dizendo que vai atender, que vai corresponder aos meus anseios, Então, a resposta de Deus produz em nós essa sensação agradável da justificação e da aprovação de Deus. Temos um Deus maravilhoso que nos abençoa, ou seja, que nos aprova, e Ele nos aprovou. A quarta frase é a seguinte: adormecer com Cristo em oração é como descansar nos braços de quem nos ama e protege. Já aconteceu com você e ao ir para a cama, descansar, dormir e decidir que vai dedicar um tempo à oração? E começa então a conversar com Deus e vai se estendendo nessa conversa e acaba adormecendo, E quando você acorda, depois você descobre que você não terminou a sua oração. Terminou sim. Deus conhece as suas limitações, Deus sabe do seu corpo cansado, Ele sabe tudo a nosso respeito. E eu creio que Ele se agrada disso, Quem dera todas as pessoas dormissem conversando com Deus.
descansando com o Senhor. Como é interessante quando nós estamos com uma criança, né, no colo e ali com ela, e nós vemos que no momento ela começa a pestanejar e começa a fechar os olhos, é a coisa mais linda que tem, né? E ela dorme nos nossos braços. Dorme nos nossos braços. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho um neto, um dos 8 netos, chamado João. A mãe trabalhava fora e deixava muito tempo conosco, ainda muito pequenininho. Então ele ficava muito tempo comigo, mas mais com a minha esposa. E às vezes ele chorava, ele sentia a falta da mãe, ele chorava e começava, né, espernear, e nada consolava o João, nada fazia o João se acalmar. E quando eu chegava, então, às vezes do trabalho, chegava em casa, encontrava João naquela situação e a minha esposa querendo acalmá-lo, então eu tinha o costume de pegar nos meus braços e eu pegava o corredor da casa e ia para o quarto, na direção do quarto. E eu me lembro que eu sussurrava bem baixinho no ouvido do João um cântico que dizia o seguinte: Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele salva e transforma e me faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. E eu ia cantando, terminava, ia repetia e abaixando cada vez mais a minha voz, e abaixando, até ele dormir, e ele dormia. Todas as vezes que eu fazia isso, o João dormia, né? E quando eu colocava ele lá na caminha dele e chegava na sala: o que você fez? A minha esposa: o que você fez para ele dormir tão rápido, né? Eu não contava nada, esse era o meu segredo, Então era maravilhoso ver o João descansar, dormir em paz, ouvindo que Jesus é maravilhoso. Então, adormecer com Cristo em oração é como descansar nos braços de quem nos ama e protege. Querido Pai, obrigado, Senhor, por podermos descansar no Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos conversar, apresentar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas aflições e às vezes as nossas angústias, e ter a certeza de que o Senhor vai nos atender. Aí nós descansamos. Obrigado por essa possibilidade maravilhosa de estar ao nosso alcance todos os dias, em todos os momentos. Abençoa os teus filhos, dá-lhes um bom dia em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.